A indústria financeira está em grande transformação. Cultura, pessoas, tecnologia. A nuvem habilita as empresas a entenderem melhor seus clientes, a criarem produtos e serviços mais aderentes às necessidades, numa velocidade maior, entregando melhor experiência. Essa obsessão pelo cliente passa a ser o fator determinante para o sucesso. A AWS é grande parceira do segmento financeiro e apoia o CIAB 2021. We started with computers. We didn't stop at computers. We didn't stop at storage or cloud. We kept going, working with our customers to enable a kind of technology that can guide an astronaut back to safety and help make a hospital come to you instead of you going to it. So when it comes to your business, you know we'll stop at nothing. Com dedicação aos clientes e foco em inovação ao longo de décadas, a Huawei está presente em mais de 170 países e é a líder global em tecnologia de informação e comunicação. No Brasil há mais de 20 anos, a Huawei contribuiu para a transformação digital do país, sendo pioneira no fornecimento de banda larga fixa e móvel, incluindo as tecnologias 3G, 4G e 4.5G. Huawei, no Brasil e para o Brasil. Mastercard é mais do que cartão, porque somos movidos por pessoas e criamos soluções para atender a cada uma delas. Como produtos que as identificam pela forma como digitam, transferências que acontecem num piscar de olhos e tecnologias que protegem empresas e clientes. Mastercard. Comece com as pessoas. Comece o que não tem preço. The financial services industry is one of the most data-intensive sectors in the global market. Financial institutions have access to vast amounts of data, yet less than 0.5% is used to power business insights. Welcome to Microsoft Cloud for Financial Services. Manage risk, modernize core systems, empower employees, and deliver differentiated experiences. Microsoft Cloud for Financial Services. Accelerate innovation for sustainable growth on the trusted cloud. Want customers and clients to bank on your business for life? Pega Software helps financial leaders engage with empathy for greater loyalty and a more profitable bottom line. The Pega Customer Decision Hub proactively delivers personalized experiences, delivers next best actions at the exact right time, and constantly adapts to keep up with each customer's needs. Start crushing business complexity with Pega. No mundo conectado, as transações financeiras são realizadas na velocidade digital, não em horas ou minutos, mas em segundos. E o Pix chegou para tornar tudo ainda mais ágil. Milhões de transações acontecendo simultaneamente. A transmissão de dados em uma plataforma de nuvem moderna pode garantir que você tenha velocidade, escala e resiliência. Uma experiência de banco digital fácil e transformadora para os clientes. É por isso que nosso código é aberto. How's the IT department liking the Now platform? Every time it takes care of something for us, we celebrate. How often does
Got it. ServiceNow. Why Brazil? Brazil is raising the bar of open innovation in Latin America and going towards the era of smart business. E por que a WSO2? Do Open Banking ao Open Insurance, das gestões de APIs à cibersegurança. Na WSO2, criamos as tecnologias da nova geração, tornando seus negócios à prova de futuro. Muito bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um painel do SEAB FEBRABAN 2021. É um prazer seguir com a programação depois de acompanhar essa apresentação do Mark Carney, que certamente deixa diversas reflexões e aprendizados para todos nós. Bom, o nosso painel de agora é sobre o papel do setor financeiro para o desenvolvimento sustentável. Mais do que rever seus modelos de negócio e processos, as instituições financeiras estão repensando o seu papel social e econômico. Vamos conhecer melhor o cenário geral da agenda ASG no setor financeiro, com a visão de importantes lideranças que hoje estão conosco. Para isso, recebo a Annelise Vendramini, especialista em sustentabilidade e finanças sustentáveis e professora do mestrado da FGV de São Paulo. Bom dia, Annelise. Também recebo Carlos Leiria Pinto, Country Manager da IFC Brasil. Bem-vindo, Carlos. E Otávio Damaso, diretor de regulação do Banco Central do Brasil. Bem-vindo, Otávio. Bom, para abrir nossa discussão, gostaria de uma visão de vocês sobre o que o setor financeiro tem feito até agora, seja no Brasil, seja no mundo, e sobre o seu papel no direcionamento de capital para uma economia que seja resiliente e que integre os aspectos ambientais, sociais e de governança nos negócios. Otávio, vou começar por você, por favor. Bem-vindo. A palavra é sua. Bom dia, Mauri. Muito obrigado inicialmente pelo convite. Gostaria de parabenizar a FEBRABAN pela essa iniciativa e principalmente por essa pauta, que é uma pauta super importante. Gostaria também de parabenizar os demais colegas de painel para esse importante debate que nós teremos ao longo dessa manhã. Bem, a gente sabe que a sociedade como um todo está muito engajada com essas questões de sustentabilidade, né? O consumidor está cada vez mais consciente, demandando produtos que atendam a critérios de sustentabilidade, buscando maneiras de certificar que toda a cadeia do produto realmente atende a esses critérios e muitas vezes penalizando ou punindo empresas e produtos que não atendem a esses critérios ou mesmo adotam procedimentos não compatíveis com esses critérios, né? E a gente vê nesse ambiente um potencial grande de tecnologia e sustentabilidade trabalharem de forma conjunta, né? Primeiro, em termos de informar, rastrear, e também, a gente não pode ignorar isso, a própria forma de punir as empresas que não adotam critérios de sustentabilidade, e aí vem toda a cultura do cancelamento. Olhando para o âmbito do sistema financeiro, eu identifico que no âmbito do sistema financeiro, várias instituições financeiras já têm essa preocupação com a questão da sustentabilidade, algumas já há muitos anos, algumas décadas, está no DNA da própria instituição, está nos valores que ela defende há vários tempos. E a gente percebe também que esse novo comportamento, essa nova demanda em relação a critérios de sustentabilidade está demandando adaptação das novas instituições para continuar desenvolvendo e crescendo nesse ambiente, né?
E eu acho que elas olham dois aspectos principais. Por um lado, a questão dos riscos, que elas estão sujeitas nos seus negócios, riscos financeiros e não financeiros, mas principalmente a realização de novos negócios. Então, essa é uma visão como a gente vê o comportamento das instituições financeiras, algumas já trazendo a questão da sustentabilidade há muito tempo, outras se adaptando de uma forma rápida a essa nova realidade e olhando para dois aspectos, os riscos e os negócios, os novos negócios, né? Vindo um pouco aqui para o campo dos reguladores, e particularmente para os reguladores prudenciais, o nosso objetivo é alinhar esse contexto aos mandatos que nós temos no âmbito da regulação prudencial. Então, o mandato de tratar prudencialmente tais riscos, os riscos relacionados aos critérios de sustentabilidade, e, por outro lado, naturalmente, como externalidade muito positiva, incentivar as práticas de finanças sustentáveis. Nesse aspecto, olhando um pouco para o Brasil, para o Banco Central do Brasil, eu acho que é importante ressaltar que o Banco Central é pioneiro nessa iniciativa. Um marco importante foi feito em 2014 com a política de responsabilidade socioambiental, tanto que depois a gente virou um benchmark para diversos outros bancos centrais de outros países, mas mesmo antes de 2014, várias iniciativas tinham sido adotadas nessa agenda, né? Então, o Banco Central ele é um pioneiro desse processo e essa agenda BC #sustentabilidade que a gente divulgou em setembro do ano passado vem consolidar esse processo e alinhar a todo o movimento que tem sido discutido internacionalmente. Migrando agora para o campo internacional, naturalmente, essa agenda cresceu bastante nos últimos anos, principalmente a questão do risco climático, dentro do aspecto total de sustentabilidade, a questão do risco climático, entrou na pauta do G20 em 2016, foram os fóruns internacionais de reguladores financeiros, como o Financial Stability Board e, mais recentemente, o NGFS, que é a rede de bancos centrais voltada a tornar o sistema financeiro mais ecológico, eles têm desenvolvido uma série de iniciativas e, naturalmente, o Banco Central do Brasil está muito encajado nessa agenda. Então, essa é a minha primeira visão aqui sobre a sua pergunta, Mauri. Muito obrigado. Obrigado, Otávio. Passo agora para a Anelise. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui com vocês, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui junto com esses colegas tão interessantes. Mauri, eu acho que quando a gente fala do setor financeiro é muita coisa, né? Porque o setor financeiro tem uma complexidade, inclui mercado de seguros, inclui mercado de capitais, inclui, obviamente, regulação, supervisão, e inclui o mercado bancário. Então, vou focar minha resposta aqui mais no mercado bancário, que eu acho que talvez seja o foco da nossa conversa, né? Pegando o gancho do que o Otávio acabou de dizer, é bom a gente sempre lembrar as pessoas, né? Embora o termo ESG hoje esteja tão em voga, né? A gente abre os jornais, dia sim, outro também, a gente vê lá reportagens sobre ESG e é bom que seja assim, é um motivo de celebração, mas do ponto de vista do mercado bancário, os temas socioambientais têm sido discutidos há muito tempo, como lembrou, né, o Otávio agora. Quer dizer, a gente tem regulações circulares, né, normativas do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional com relação a esses temas desde 2008, né, e num certo crescente. Então, do ponto de vista da regulação e da supervisão do sistema financeiro brasileiro, particularmente o mercado bancário, a gente tem visto aí já há algumas décadas, né, a gente tem visto o aumento da preocupação com relação a riscos socioambientais. Começou ali, particularmente no bioma da Amazônia, depois foi para algumas atividades produtivas, como cana-de-açúcar, até chegar aí, por exemplo, em 2014, como ele lembrou, com uma visão mais sistêmica, né? Uma visão de que a organização, que a instituição bancária precisa ter uma política de responsabilidade socioambiental e por aí vai, e de lá para cá, esse olhar para o todo, né, para a gestão da instituição financeira só se ampliou nesse sentido, inclusive com a alocação de reservas de capital de acordo com o risco socioambiental. Isso é do ponto de vista da regulação, da supervisão, enfim. Quando a gente vai para as iniciativas dos próprios bancos, né, as iniciativas voluntárias, a gente também vê um crescente aí
para ser honesto, desde a década de 90, e também num crescente, né? E eu gostaria de tratar aqui eu não vou fazer um panorama histórico, né, do que os bancos vêm fazendo, mas eu acho que vale a pena a gente dar destaque a pelo menos 2 iniciativas que eu acho importante as pessoas conhecerem. O primeiro é a mensuração que começou lá em 2015, feita pela Febraban, do qual a gente lá na GV teve o prazer de participar do início desse processo, depois a gente saiu e vocês continuaram, né? Mas foi uma iniciativa pioneira no mundo, que foi a mensuração, né, um processo de mensuração dos recursos da carteira PJ dos bancos, né, alinhados ao conceito da economia verde. Né? Então, por que estava se preocupado? Por que havia essa preocupação de mensurar? Bom, a gente sabe que para tomar qualquer decisão, a gente primeiro precisa saber onde que a gente está pisando, né? Ter uma ideia do território, ter um mapa do território. Então, a mensuração é o passo inicial, né? É aquele passo que vai dar para a gente a linha de base, para a gente poder pensar caminhos, estratégias, enfim. Então, isso foi pioneiro no mundo. A gente teve a oportunidade de discutir a importância desse processo com vários parceiros internacionais. Então, realmente, o sistema bancário brasileiro deu um passo aí muito interessante, que começou em 2015 e foi sendo aprimorado até hoje, né? Fazendo um diagnóstico de quanto da carteira PJ está indo para diversos setores da economia que contribuem aí para a questão das mudanças do clima e para outros temas associados à chamada economia verde. E a outra iniciativa que eu gostaria de destacar também do ponto de vista voluntário, é primo desse processo, é parceiro desse processo, mas é também a taxonomia criada pela Febraban, né, também com o objetivo de olhar para esse, derivado desse processo, é uma continuidade desse processo que eu estava falando antes, mas que ajuda os bancos a pensarem na alocação dos seus recursos. Sempre lembrando que o objetivo não é necessariamente acabar com o crédito, né, criar aqui uma noção de que, bom, para esses setores, né, aqueles setores vistos mais associados à economia marrom e tal, que eles são, né, mal vistos e que o crédito para eles deveria secar. Não é essa a ideia. Por quê? Porque muitos desses setores são necessários para a economia, a gente vai precisar continuar, né? Nós precisaremos deles por ainda muito tempo, mas a ideia é fazer a gestão socioambiental, né, destes setores para que eles minimizem os seus impactos negativos e maximizem aí os seus impactos positivos para a sociedade. E da mesma forma, aqueles setores que são mais alinhados à economia verde, que têm uma contribuição climática interessante, uma contribuição ambiental, social positiva, se também não forem bem geridos, eles não vão entregar o seu potencial, né? Então, o objetivo de olhar para essas coisas é justamente fazer uma gestão adequada, dependendo de onde está aquele setor e dependendo do tamanho daquele setor. E só para finalizar, do ponto de vista das iniciativas internacionais, muito tem acontecido no setor bancário internacional, como já foi dito antes, né? Mas eu gostaria também de destacar 3 iniciativas que eu acho que são importantes. Uma que todos já devem conhecer, né? Que é o Task Force for Climate Related Financial Disclosure, que é o TCFD, que tem uma importância muito grande no setor financeiro, não só para o setor bancário, mas para o mercado de capitais e o mercado investidor. E o foco é clima, né? Aí a gente tem o Network for Greening the Financial System, como o Otávio já comentou, que é uma rede de bancos centrais que hoje conta com mais de 70 bancos centrais no mundo, incluindo o Banco Central do Brasil, olhando para como as questões climáticas podem impactar a resiliência dos sistemas financeiros globais. Isso é fundamental, porque o que a gente quer é sistema financeiro resiliente, né? E a terceira iniciativa, que é uma iniciativa mais recente, mas que eu acho que vale a pena a gente mencionar, são os princípios para a atividade bancária responsável, né? O Principles for Responsible Banking, da ONU, que é uma iniciativa que junta aí mais de 200 bancos no mundo, com o objetivo que eles se comprometam e não só isso, mas eles incorporem na gestão das suas carteiras, o que significa um atendimento diferenciado também para os seus clientes e para as suas carteiras, com relação às questões climáticas, ambientais e sociais, e aí inclui também os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, a gente tem visto uma agenda realmente vibrante, né, no setor bancário global, que, de novo, não começou ontem, né? É uma trajetória que vem sendo amadurecida aí ao longo do tempo. E é isso, obrigada. Obrigado, Nelise. Como você e o Otávio bem lembraram, né, não é uma agenda nova, né, uma agenda que o setor bancário já tem trabalhado há bastante tempo em conjunto com o Banco Central e certamente tem uma evolução importante nos últimos anos. Tá? Bom, agora quero ouvir um pouco o Carlos. Por favor, Carlos. Obrigado, Amorim. Em primeiro lugar, um grande gosto estar aqui convosco.
agradecendo este amável convite da FEBRABAN. Prazer estar consigo, Annalise e Otávio. Talvez trazer aqui uma visão diferente, a visão do negócio. Eu diria que está na altura de desmistificar, tem vindo a acontecer isso pouco a pouco, de que finanças sustentáveis não são inimigas de um bom negócio. Antes, pelo contrário, cada vez mais todos vamos compreendendo que este casamento existe e é muito frutuoso. Eu tenho a visão de que é precisamente o sistema financeiro que vai estar no centro desta retomada sustentada e resiliente. Esta oportunidade que o Covid gerou não deve ser desaproveitada, antes pelo contrário, é uma oportunidade única para todo o sistema financeiro aproveitar, apoiando a economia brasileira, enfim, a economia no mundo, mas focando no Brasil, a economia brasileira, a fazer uma recuperação de uma forma integrada e que seja resiliente e sustentável sobre o ponto de vista social e económico. Como eu estava dizendo, isto é um negócio e temos que olhar para isto um negócio sem nenhum tipo de complexos. A EFC fez uns estudos que apontavam que até 2030, por exemplo, no mundo, podemos estar falando de qualquer coisa como 23 trilhões de dólares de oportunidades de financiamento sustentado. Se focarmos apenas nas 4 principais economias da América Latina, o Brasil, a Colômbia, a Argentina e o México, estaríamos falando de 2,7 trilhões de dólares. E se nos focarmos exclusivamente no Brasil, estamos falando de qualquer coisa como 1,3 trilhões de dólares de oportunidades de negócio. Portanto, como dizem os americanos, don't be shy, não vamos ser tímidos, isto é uma oportunidade única de negócio, temos é que preparar-nos para isso. E, de facto, a EFC tem sido um líder e um inspirador de finanças sustentáveis desde o seu início. Esteve na gênese da Sustainable Banking Network. No fundo, é uma rede que reúne reguladores, associações, como é o caso da FEBRABAN, que faz parte desta rede, com o objetivo de partilhar conhecimento e promover tudo o que são práticas sustentáveis no sistema financeiro. É uma organização, é uma rede que tem tido enorme adesão e que gerou ao longo dos últimos anos um conjunto de documentos que hoje em dia são standards, são referências para todas as instituições financeiras. Vou citar 3 que são de conhecimento geral, mas que são muito importantes para dar aqui o contexto do que é que tem sido possível desenvolver. Aquilo que são as diretrizes de finanças sustentáveis, em inglês é o Sustainable Finance Guidelines, um documento fundamental para este contexto. Depois o Green and Social Bonds Best Practices, no fundo são as melhores práticas para a emissão de debentures verdes ou sociais, um documento também que hoje em dia faz parte, digamos assim, do manual de qualquer instituição financeira. E, por fim, um documento também extremamente importante porque foca na avaliação de risco climático do setor bancário, o Climate Risk Assessment of Banking Sector. Portanto, estes 3 documentos constituem uma base que foi desenvolvida já há uns anos atrás e que tem permitido depois construir, por cima desta informação, toda a atividade de financiamento sustentável. No caso da IFC e do Brasil em concreto, nós estamos atuando de 2 formas. Uma, através de um acordo de cooperação que celebramos com muito gosto com a FEBRABAN e de que falarei um pouco mais adiante, e depois muito diretamente com os bancos, seja através de consultoria, apoiando em termos de ESG, apoiando em termos precisamente de análise de risco socioambiental, mas também, obviamente, em financiamento, no apoio a que os bancos possam desenvolver a sua carteira de ativos, de créditos verdes, que por sua vez são objeto de financiamento. Estamos falando, obviamente, de green bonds, estamos falando de green loans, estamos falando de sustainable link bonds, enfim, de toda uma panóplia de produtos de financiamento verde que estão agora chegando ao Brasil em grande força
e que nós, como Banco de Desenvolvimento, vamos estar apoiando. Para já é tudo. Obrigado, Maria. Obrigado, Carlos. Bem lembrado, né? Além dessa agenda ser uma demanda da sociedade, traz novas oportunidades e novos negócios. Tá? Bom, quero agora chamar a atenção para a inovação. Quando a gente fala de inovação, logo vem à cabeça tecnologia e como a gente consegue fazer todo este link. Né? Quais são as iniciativas tecnológicas inovadoras que dão suporte ao desenvolvimento sustentável e como o setor financeiro está inserido nisso? Nelise, começo agora com você, por favor. Esse assunto é muito interessante, né? Bom, primeiro é importante a gente dizer que quando a gente pensa em inovação, apesar de normalmente vir na nossa cabeça aparatos tecnológicos, né, não necessariamente a inovação está só ligada, né, a um novo aparato tecnológico. Ela também pode estar ligada a um modelo de gestão inovador, a um processo que é aperfeiçoado e torna-se mais eficiente, né, resolvendo mais rapidamente os problemas das pessoas. E por que eu estou trazendo luz para essa definição? Porque muito do que a gente vê de avanços, se a gente observar nos últimos 30 anos no sistema financeiro brasileiro, tem a ver não só com aparatos tecnológicos novos computadores, novos sistemas, né? Mas também tem a ver com modelos de gestão inovadores e temas novos que surgem aí para facilitar, né, para melhorar o papel dos bancos na sociedade. São vários os papéis dos bancos na sociedade, mas eu vou destacar um, né, que está muito ligado ao desenvolvimento humano. Um dos papéis dos bancos é justamente viabilizar, né, canalizar, facilitar, né, a canalização da poupança das pessoas, do dinheiro das pessoas, para projetos eficientes, projetos interessantes do ponto de vista econômico, para a economia daquela sociedade, né? Então, quanto mais indolor, né, quanto menos custo de transação, quanto mais fácil for esse processo de canalização, melhor para todo mundo, né? Então, a gente tem visto nos últimos, como eu falei, nas últimas décadas, aí, principalmente aí desde a década de 90, quando a gente entrou finalmente numa era de estabilização monetária, a gente tem visto avanços muito importantes no sistema bancário. O que hoje a gente vê como tendência, né? Não só a continuidade desses esforços, então um tema muito importante que tem sido realmente foco de muito investimento do sistema bancário é segurança, né? Obviamente, quanto mais tecnológicos e todos os setores aqui, de todos os setores da economia estão sujeitos à nova, né, transformação digital, a todos os processos aí ligados à transformação digital, o setor bancário é um dos mais tecnológicos do mundo, né? É só a gente imaginar a quantidade de dados necessários para se operar um banco, por exemplo, né? Então, obviamente, a questão da segurança se torna relevante, a gente tem visto avanços aí muito importantes, principalmente quando a gente compara com criptomoedas e toda a discussão atual, né, sobre o avanço das criptomoedas e as finanças descentralizadas. Avanços também em meios de pagamento, né? Então, a gente hoje discute com muita tranquilidade PIX, a gente discute Open Banking, Open Finance, Open Insurance, isso são avanços importantes que vão melhorar, né, o sistema de pagamentos, a transação entre pessoas, enfim, minimizar as fricções aí e tornar todo o sistema muito mais ágil, né? E agora, quando a gente pensa em sustentabilidade, eu vou falar especificamente de sustentabilidade. Quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente não pode esquecer que o conceito de desenvolvimento sustentável, obviamente, traz a questão ambiental, que a gente sabe que é uma questão central aí das discussões de sustentabilidade, mas traz o desenvolvimento econômico e, principalmente, o foco do desenvolvimento econômico para bem-estar social, para dar para as pessoas a possibilidade delas viverem as melhores vidas que elas puderem viver, que elas possam exercer as suas escolhas, né? O conceito de desenvolvimento como liberdade aí proposto pelo Amartya Sen, quer dizer, expansão das liberdades. E por que eu estou trazendo esse conceito? Porque a gente ter um sistema financeiro que funcione está muito ligado às pessoas poderem ser mais livres para fazerem as suas escolhas, para poderem viver a vida que elas desejam. E aí alguns avanços do sistema bancário nos últimos anos, como por exemplo o Know Your Customer, né, que veio para tornar mais difícil, né, a vida da lavagem de dinheiro, do terrorismo, do financiamento de atividades escusas, e que é algo que a gente deve sempre valorizar, né, principalmente sob o ponto de vista aí do desenvolvimento sustentável. E com relação à questão ambiental, o que nós temos visto também nos últimos, talvez aí nos últimos 5 anos, que tem a ver com o barateamento das tecnologias, como, por exemplo, os satélites, né, acesso a satélites, sensoriamento remoto e uma série de outras tecnologias,
isso tem facilitado o monitoramento por parte dos agentes financeiros com relação a riscos de desmatamento, ocupações de áreas que não deveriam estar sendo ocupadas, enfim. Então, a tecnologia também tem ajudado muito o sistema bancário a fazer o trabalho de gestão de risco socioambiental. E aí eu queria terminar essa conversa sobre inovação, sobre uma inovação que é muito importante, que é justamente o modelo de negócios. O modelo de negócios do sistema bancário, isso não só no Brasil, mas no mundo, está avançando, né, no sentido dos bancos serem assessores, deles contribuírem, né, para que os seus clientes pensem as suas estratégias de negócios e os seus investimentos à luz de toda essa discussão da sustentabilidade, em particular a questão das mudanças do clima. Porque há clientes, e isso eu estou falando com base em pesquisas recentes que a gente fez, enfim, né? Há clientes que muitas vezes não estão dando a devida importância ou não, né, ainda não estão convencidos de que o mundo está caminhando, por exemplo, para uma economia de baixo carbono. E a gente tem visto vários clientes, vários bancos, né, no Brasil e fora do Brasil, contribuindo para que os seus clientes repensem, trazendo dados, trazendo informações e financiando essa transição para uma economia de baixo carbono. Então, realmente, a gente está vendo um modelo de negócios diferente surgir, e esse modelo de negócio, sem dúvida nenhuma, é bom para o banco, é bom para o cliente, é bom para a sociedade. Então, são várias inovações aí acontecendo no setor. Obrigado, Annelise. No fundo, inovação e sustentabilidade andam de mãos dadas, né? E sempre trabalhando aqui para promover também o bem-estar ao consumidor. Bom, passo agora para o Carlos. Carlos, queremos ouvir vocês. Isso é um tema extremamente interessante, como dizia a Annelise, partilho interessante e excitante. E no caso concreto do Brasil, é muito bom registar que é um país extremamente dinâmico, com um ecossistema rico, diversificado, de empresas emergentes nestas áreas. Estamos falando de fintechs, insurtechs, agritechs, medtechs, enfim, todos estes universos que hoje em dia estão crescendo a velocidade enorme. E vou citar 3 exemplos em que se junta tudo aquilo que é inovação tecnológica com alguns conceitos de sustentabilidade. Por exemplo, o primeiro, sustentabilidade social, para nós, a EFC, como o Banco de Desenvolvimento, o tema de inclusão financeira é central, é fundamental. E hoje em dia nós vemos que as fintechs, tudo o que mexe com a inteligência artificial, por exemplo, são instituições que estão ajudando imenso a aumentar o nível de inclusão financeira. Hoje em dia a população do mundo, e também no Brasil isso está acontecendo, tem mais acesso a crédito, pode ter mais acesso ao aforro, a produtos de diferente natureza, inclusivamente seguros. Portanto, está-se gerando uma dinâmica nova que potencia esta inclusão financeira precisamente através da inovação tecnológica. Um segundo exemplo seria na sustentabilidade ambiental. Nós, bancos, temos que financiar, por exemplo, tudo o que é agricultura, agronegócios, e isso é um desafio muito grande, porque aí os problemas, os riscos ambientais são gigantes, no Brasil são muito importantes, como não poderia deixar de ser, e hoje em dia existem soluções tecnológicas que permitem tanto aos nossos clientes, a quem está nesse setor de atividade, como às próprias instituições financeiras, quando conduzem as suas due diligence, terem maior certeza do que estão fazendo está em linha com aquilo que são as obrigações de sustentabilidade ambiental. Estou falando, por exemplo, de confirmar que não se estão utilizando terrenos que foram deflorestados, que não existe, digamos assim, uma utilização nociva do solo. Tudo isso hoje em dia pode ser feito com agritechs que dispõem de soluções extremamente interessantes, tecnológicas, para ajudar a recolher informação on time, muito relevante, tanto para o cliente como para o banco que está financiando este cliente. Nós, no caso da EFC, estamos apostando muito nestas empresas, portanto, investimos em venture capital, estamos introduzindo capital em algumas destas empresas, posso dar 2 ou 3 nomes, a Créditas, a Guia Bolso, a Contabilizei, são empresas onde nós entramos no capital, como venture capital, precisamente para ajudar estas empresas a cumprirem o seu papel de desenvolvimento tecnológico. Mas gostava de dar outro exemplo para terminar também de sustentabilidade ambiental.
Hoje em dia, a energia solar teve um avanço espetacular, muito por causa da redução do preço dos equipamentos e, portanto, o custo-benefício hoje em dia é fantástico para a energia solar. O Brasil, concretamente, tem uma lei muito interessante que promove a autogeração e, portanto, aquilo que se chama a distribuição da energia. E nós, por exemplo, recentemente fizemos um financiamento à Bansicredi no Brasil, com o objetivo de que a Bansicredi possa financiar pessoa física ou pequenas e médias empresas brasileiras a instalarem sistemas de autogeração de energia elétrica por painéis solares. Portanto, esta combinação de inovação tecnológica, que vai muito rápido, tudo o que aconteceu na energia solar foi a uma velocidade espantosa, permite que hoje em dia muitas pessoas físicas, muitas pequenas e médias empresas possam estar gerando a sua própria eletricidade e, obviamente, contribuindo para a sustentabilidade energética e ambiental do Brasil. Acho que estes 3 exemplos são bem representativos do impacto das inovações tecnológicas. De volta para si, Amaury. Obrigado, Carlos. Agora, Otávio, queremos ouvir um pouco você. Obrigado, Carlos. Obrigado, Amaury. E pegando também, eu vou pegar alguns ganchos aí da fala da Annelise e também do Carlos. Bem, sem dúvida nenhuma, inovação, tecnologia e sustentabilidade é uma combinação super poderosa, né? Ela está presente já em vários negócios que estão sendo realizados e é o futuro das finanças sustentáveis. E aí o primeiro gancho que eu queria pegar da Annelise é exatamente inovação e tecnologia, apesar de muitas vezes a gente pensar lá no hardware, no software, mas inovação muitas vezes está associada também a novos modelos de negócio, novas formas de acessar o cliente, o consumidor de produtos e serviços financeiros de uma forma diferente, não necessariamente com tecnologia, mas, naturalmente, a gente sempre acaba combinando inovação e tecnologia, quase que inevitável. E outro ponto que eu acho que é interessante a gente abordar também, que a gente sempre fala muito de sustentabilidade e vem em primeira mão o ambiental e o climático. E aí o gancho da Annelise e também do Carlos tem um aspecto também social, né? Muito se fala também só do setor do agronegócio, né? Sempre olhando para o agronegócio, dada até a pujança do agronegócio brasileiro. Mas quando a gente trata da nossa agenda de sustentabilidade, e no caso do Banco Central, isso é bem claro, é para todos os segmentos econômicos atendidos pelo sistema financeiro, né? Do agro, da indústria, do comércio, serviço, enfim, para todos eles. E aí aqui eu queria pegar dois processos que o Banco Central tem desenvolvido, que tem sido muito gratificante para a gente tem observado inúmeras iniciativas boas. O primeiro é o LIFT e o segundo é o Sandbox. O Sandbox a gente ainda está para concluir o primeiro ciclo de definição de projeto, mas a gente já teve acesso ao projeto. E muitas iniciativas voltadas para questões de sustentabilidade, envolvendo grande e pequeno produtor rural, e aí quando você olha para o pequeno produtor rural, para a agricultura familiar, é uma combinação clara de inovação, tecnologia e sustentabilidade, olhando para o lado ambiental, climático e também social, porque tem uma parte de inclusão social nesse aspecto, inclusão financeira, e o próprio processo de inclusão financeira como um todo. E aí eu destaco, nesse ponto da inclusão financeira, a tecnologia ela veio acabar com uma grande barreira de entrada da sociedade no mundo financeiro. A partir do momento que chegou principalmente o mobile, você viu uma escalada imensa de inclusão financeira, porque facilitou e barateou muito o acesso ao alcance do cidadão para produtos e serviços financeiros. Eu sempre destaco assim, hoje você tem instituições que não têm agência física, mas têm clientes detetores de conta de depósito tradicional em praticamente todos os municípios brasileiros. Se a gente voltar a 15, 20 anos atrás, isso era totalmente impensável no território brasileiro. Okay? Então, a tecnologia ela abriu também uma avenida, um oceano de oportunidades para endereçar um aspecto importante
da sustentabilidade, que é a inclusão, e a inclusão financeira. Mas, naturalmente, vamos focar aqui um pouco na questão do nosso agronegócio. E, quando a gente olha para a agenda de sustentabilidade, uma das agendas, um dos pontos da agenda de sustentabilidade do Banco Central que chama muita atenção é o Birô de Crédito Rural Sustentável. Tá? E aí é uma combinação clara de inovação, tecnologia e sustentabilidade. Ele vai ajudar muito com os aspectos de tecnologia geoespaciais, ajudando o desenvolvimento sustentável com a conformidade de legislação ambiental e o cadastro ambiental rural, o CAR. E, mais importante, a gente já acoplou dentro desse projeto a filosofia do Open Finance, e aí no Open Finance do crédito rural. O Open Finance, no caso do crédito rural, assim como é para o resto do segmento, mas especificamente aqui no caso do crédito rural, ele é uma enorme plataforma para inovação, e vinculado ao Birô de Crédito Rural Sustentável, inovação para fins de sustentabilidade. Então, agora, a inovação, quem vai desenvolver a inovação, principalmente, são os agentes privados, tanto o sistema financeiro como as fintechs reguladas e não reguladas que vão desenvolver. Mas a gente já consegue antever uma série de benefícios, uma série de potenciais inovações que podem ser feitas com esse conjunto de informações que vão estar disponíveis para o mercado. E diga-se de passagem, ele é uma iniciativa única quando a gente compara com outras jurisdições no mundo, porque a gente tem um birô de crédito rural que outros países não têm, e o grau de informação e detalhamento que a gente vai ter lá, ele é extremamente relevante. E aí, puxando para algumas iniciativas que a gente já antevê, um dos pontos que é uma demanda grande, principalmente do agronegócio, da agroindústria, é a rastreabilidade. Por quê? Porque o consumidor final, tanto local, mas principalmente o consumidor estrangeiro, foco das nossas exportações, ele está demandando cada vez mais conhecer toda a cadeia daquele produto, né? Desde antes da porteira, dentro da fazenda, até no momento que ele chega ali na prateleira do supermercado, ele vai consumir aquele produto, né? E aí toda a agroindústria está muito preocupada com isso, querendo atender essa demanda, precisando atender essa demanda, então eles têm desenvolvido mecanismos para rastreabilidade. Naturalmente, uma das tecnologias é o blockchain. E o Birô de Crédito Rural, a agroindústria, principalmente a agroindústria, é um grande apoiador desse projeto, porque eles veem nesse birô uma oportunidade única de fortalecer ou de favorecer ou de avançar com essa demanda que eles têm de criar sistemas de rastreabilidade mais eficientes, mais eficazes, para atender a demanda dos seus consumidores. Então, olhando pela ótica das instituições financeiras, o que nós, do Banco Central, conseguimos identificar inúmeras oportunidades de realizar novos negócios combinando inovação, tecnologia e sustentabilidade. O Carlos mencionou aí o 1,3 trilhão de potencial que foi estimado pelo IFC. Só isso já é recurso demais a ser financiado no caso do Brasil. Carlos, desculpa refutar um pouco o teu número, mas eu acredito que, se olhar o aspecto geral, talvez eu vislumbre um potencial ainda maior do que esse montante. Tá? E um dos aspectos que a gente vai estar observando ao longo dos próximos 10, 20, 30 anos é todo o financiamento da transição para uma economia de menor consumo de carbono, um carbono neutro, né? E aí a gente sai do agronegócio e vai para todos os segmentos econômicos, e principalmente para alguns segmentos como energias sustentáveis, como eólica, ou fotovoltaica, biocombustível. Mas se a gente for olhar para cada segmento econômico, existem inúmeras oportunidades. Então, eu acho que, voltando para o início, essa combinação de inovação, tecnologia e sustentabilidade é uma combinação muito poderosa e que vai gerar muitos negócios, muitas oportunidades
para a economia, mas principalmente para o sistema financeiro nacional. Obrigado, Otávio. Como você bem pontuou, tecnologia e inovação trazem acesso, né, e também inclusão, tanto de consumidores como até de pequenos produtores, né? Bom, está ótimo o nosso bate-papo, mas vamos agora para um pequeno intervalo e voltamos em seguida para continuar a nossa conversa dessa manhã. Fique com a gente, não desligue. Criar serviços financeiros invisíveis e incorporados ao estilo de vida das pessoas. Como criar uma estrutura digital robusta na nuvem para expandir o ecossistema de inovação contínua e fornecer uma proposta de valor unificada. Como conquistar novos clientes aumentando a inclusão financeira com custos menores. Essa é a nova era dos serviços financeiros e o que você faz pelas pessoas é o mais importante. Isso é Banking 4.x. Lidere a mudança e construa o futuro com a Capgemini. Isso é Capgemini. Oi, pessoal. Eu sou o Luiz Landi, sou o gerente de contas da OutZero responsável pelo Brasil e eu estou passando aqui para convidá-los a nos visitar no nosso stand no CIAB 2021. Venha conhecer um pouquinho mais da plataforma de gestão de identidade e acesso mais robusta e escalável do mercado. Estou esperando vocês. Um abraço. The world around us is experiencing rapid changes, and the finance industry is no exception. From real-time processing to innovative automation, InterSystems gives you the power to make faster and smarter decisions. Our data platform allows you to make sense of your vast and valuable data, so you can work intelligently and stay agile, all while protecting your organization and your customer. Because with InterSystems on your side, you can face even the most volatile market with confidence. InterSystems. Dos profissionais fora da área de TI estão construindo seus próprios softwares. Junte-se à No Code Revolution. Com um design intuitivo e workflows inteiramente customizáveis, com o Pipefy você pode criar suas próprias soluções em minutos. Tá esperando o quê? Você sempre tem uma escolha. Escolha se juntar à No Code Revolution. Teste o Pipefy agora. Dados movem o mundo. Você está preparado? Somos a Serasa Experian, o maior banco de dados da América Latina. Com expertise global, transformamos dados em informação que ajuda consumidores a prosperar e empresas a tomar as melhores decisões em marketing, crédito, cobrança, autenticação e prevenção à fraude. Nosso propósito? Explorar o poder dos dados para construir uma sociedade mais justa e um futuro melhor para todos. Serasa Experian. Dados para gerar resultados. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital.
O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys. Embratel, vamos criar juntos o próximo nível. Para nós, a tecnologia está a serviço da sociedade e nosso compromisso tem profunda relação com o futuro das pessoas. Por isso, desenvolver soluções inovadoras e à frente do nosso tempo é nossa motivação. Nosso compromisso é com o seu futuro. Tiviti, seu futuro, nosso desafio. Na Veritran, oferecemos soluções de nível Enterprise rápidas e efetivas, desenvolvendo aplicativos em tempo recorde com a mais alta qualidade através da nossa plataforma Low Code. Chamamos esta experiência Lightning Speed Solutions. Veritran. 2020 foi um ano muito desafiador para todas as indústrias, e não podia ser diferente com o segmento financeiro. Com o crescimento na adoção dos canais digitais, ficou cada vez mais importante para um cliente ser bem atendido. Isso se torna um fator decisivo na seleção e fidelização a uma marca. É importante que as empresas acompanhem essas transformações sociocomportamentais. Adequar-se a essa nova realidade é essencial para as empresas que pretendem se manter relevantes no mercado. At Temenos, we are passionate about helping banks succeed in the digital era. Varo recently made history by becoming the first fintech to be a fully digital national bank. Part of why we chose Temenos is because it's a cloud-based platform. We are at the forefront of cloud and AI technology. We help banks transform faster and create personal customer experiences. Together, we are making banking better. Welcome to the future. Good news, it has everything you ever dreamed. And the banking here is just as advanced as everything else. The future is looking great. Don't you wish you were here? The good news is all this banking technology is available right here, right now. We may be waiting for jetpacks and flying cars, but together we can build the bank of the future today. Bom dia, voltamos aqui com o nosso painel sobre inovação para o desenvolvimento sustentável, o papel do setor financeiro. Participam com a gente, novamente, a Annelise Vendramini, especialista em sustentabilidade e finanças sustentáveis, Carlos Leira Pinto, da IFC Brasil, e Otávio Damaso, do Banco Central. Bom, fazer uma última rodada de perguntas e já peço para vocês deixarem as suas considerações finais. Carlos, quero começar perguntando para você. No início do ano, a IFC firmou um acordo de cooperação com a Febraban, com o objetivo de alavancar as finanças verdes no Brasil. Poderemos falar um pouco sobre como poderemos juntos trabalharmos para um setor bancário brasileiro cada vez mais atuante, no sentido de orientar seus negócios para uma economia mais verde? Que exemplos e modelos de negócios já são cases de sucesso lá fora e que servem aqui para o nosso mercado brasileiro? Carlos, por favor. Obrigado, Mauri. Registrar aqui com muito gosto e com orgulho esta parceria celebrada com a Febraban, instituição muito representativa do sistema financeiro brasileiro, já com uma longa experiência e trabalho realizado nesta área das finanças sustentáveis, e, portanto, o que nós vamos agora é potenciar
ainda mais todo o espírito e o trabalho que a FEBRABAN tem já realizado no Brasil no passado. A EFC claramente, enfim, através da sua posição de agente mundial, percebeu já há muito tempo que se queremos promover as finanças sustentáveis, temos que partilhar conhecimento. Aquilo que tem sido o principal bloqueador de todo este desenvolvimento é precisamente a falta de conhecimento e a melhor compreensão que é necessário das oportunidades e riscos que existem à volta de toda esta temática. E, portanto, este acordo que fizemos com a FEBRABAN tem como objetivo trabalhar juntos para acelerar o incentivo às finanças sustentáveis, estimulando o alinhamento do setor bancário com os compromissos, neste caso, que o Brasil assumiu através do Acordo de Paris. Portanto, este é o contexto geral. Como é que vamos fazer isto? Nós vamos desenvolver e implementar, como o Amaury bem tem acompanhado e a quem agradeço toda a ajuda que tem prestado, um programa de finanças sustentáveis, que vai disseminar o conhecimento e as boas práticas bancárias sustentáveis pelos associados da FEBRABAN no Brasil. Estamos falando de identificar e poder classificar dentro do balanço dos bancos aquilo que são ativos verdes. E nesse sentido isto conecta com um trabalho já que tem vindo a ser desenvolvido pela FEBRABAN, que é a chamada taxonomia verde. É muito importante pôr os nomes às coisas de forma certa, de forma uniforme e de forma transversal. E, portanto, esse é um trabalho que a FEBRABAN tem vindo a desenvolver e que vamos integrar neste programa de finanças sustentáveis. Vamos, obviamente, trabalhar sobre o tema da estruturação de produtos de financiamento climático ou verde. É preciso partilhar esta tecnologia. Mas vamos também partilhar tudo o que é conhecimento sobre a análise de risco, de crédito, nestas áreas sociais e ambientais, obviamente muito em conexão com aquilo que o Banco Central do Brasil tem vindo a regular nesta área. Queria chamar aqui a atenção para algo muito interessante. Em 2018, a EFC desenvolveu aquilo que se chama o Green Banking Academy. É uma espécie, chamamos assim, de universidade dos novos tempos, que colabora com a FEBRABAN e onde nós trazemos precisamente este conhecimento sobre diferente tipo de produtos, de modalidades e também de destinatários. Há produtos que estão direcionados para as diretorias de alto nível, desde um CEO, um CFO, até produtos que estão destinados aos quadros intermédios, a quem está fazendo análise de crédito, análise de risco, também tem possibilidade de aceder a treinamentos. Este Green Banking Academy também foi integrado neste programa de finanças sustentáveis da colaboração com a FEBRABAN. Queria destacar 3 pontos que vão ressaltar desta colaboração. Vamos trazer conhecimento sobre questões de finanças verdes que são estratégicas para o Brasil. Estou falando, por exemplo, de construção sustentável, algo muito pouco falado ainda no Brasil, tem a ver com a possibilidade de, daqui para a frente, se desenvolver construção que pode ser certificada, levar um carimbo de sustentabilidade. Muito importante para a redução de consumo de energia e consumo de água. Vamos estar falando de infraestruturas sustentáveis, também fundamental no Brasil, um país que tem pela frente enormes desafios no desenvolvimento das suas infraestruturas, rodovias, ferrovias, água e saneamento. Portanto, muito importante esta área de desenvolvimento e, por fim, como os meus colegas panelistas também têm referido, como referiu há pouco o Otávio, tudo o que é agronegócios e agricultura no Brasil tão importante, pelo papel fundamental que o Brasil tem nesta economia mundial, nós temos que trabalhar estas áreas. Segundo ponto, vamos permitir ou tentar contribuir para que haja uma harmonização das metodologias e partilha de ferramentas que facilitem aos bancos aumentar as suas carteiras de bancos. Isto é muito importante. Aqui integra-se a tal parte também da taxonomia verde que tem sido trabalhada pelo
pela FEBRABAN, e finalmente eu diria vamos trazer estudos de caso de outras situações que nós temos vivenciado, onde temos sido parceiro tanto da área de advisory como da área de investimento noutros continentes e também na América Latina, para dentro do Brasil, para que possam de alguma forma ser fonte de inspiração e de disseminação. Não queria tomar mais tempo, este era o ponto central que eu queria referir nesta colaboração que tanto nos orgulha e entusiasma, conjuntamente com a FEBRABAN. Muito obrigado. Carlos, muito obrigado pela sua participação na manhã de hoje, viu? Obrigado. Bom, agora passando para o Otávio, já alguma pergunta final. O Banco Central incluiu no ano passado uma dimensão de sustentabilidade na agenda BC Hashtag. E esse ano lançou 3 consultas públicas que devem alterar a regulação no campo socioambiental e climático. O que isso representa em termos práticos e quais são os ganhos que a regulação e sustentabilidade pode trazer para os atores do sistema financeiro nacional e para a sociedade? Otávio, por favor. Obrigado, Amorim. Bem, primeiro, só ressaltar novamente que o Banco Central é pioneiro nesse tema, falando em contexto internacional. A gente já está atento a essa agenda mesmo antes da Política de Responsabilidade Socioambiental de 2014, e a dimensão de sustentabilidade dentro da agenda BC Hashtag é o reconhecimento final da relevância desse assunto para o sistema financeiro nacional em termos de sustentabilidade dele, né? Eu destacaria que há 3 frentes na nossa agenda, uma de caráter prudencial, uma de compliance, que foca principalmente na questão do crédito rural, e uma frente que é o próprio Banco Central olhando para as práticas dele como uma empresa, como órgão governamental, e adotando políticas de sustentabilidade para ele. Então, não é uma política para o sistema financeiro, mas é ele próprio se submetendo a questões relacionadas à sustentabilidade e se impondo essas condições. Então, mas vamos olhar um pouco para fora, para o prudencial e para o compliance. Essa é uma agenda que é 100% relacionada ao mandato do Banco Central, que é o mandato do tratamento prudencial dos riscos social, ambiental e climático, e ela tem um grande benefício, que ela ajuda a instituição financeira a gerenciar de forma mais apropriada esses riscos e se precaver dos possíveis perdas que podem incorrer dado essa dimensão, dado esses riscos na agenda relacionados a questões de sustentabilidade. No lado prudencial, são 2 iniciativas, que é um aperfeiçoamento da política de responsabilidade socioambiental, que agora ganha também o aspecto climático. Ele, de certa forma, já estava dentro do ambiental, mas com toda a discussão internacional, ele ganhou a gente achou melhor destacar e até tipificar com a questão do risco físico, o risco de transição, e ele é fruto de 2 movimentos. O primeiro movimento é toda a experiência que o Banco Central teve na implementação pelas instituições financeiras da política de responsabilidade socioambiental, da supervisão. Então, tem um ganho de conhecimento, de aperfeiçoamento que a gente está trazendo para a nossa regulação agora, né? E também toda a discussão internacional que, desde 2014, avançou muito, e a gente está incorporando agora o que tem de mais moderno na vanguarda dessa questão no contexto internacional, que é principalmente o climático. Tá? O outro aspecto da agenda prudencial é o TCFD, como foi comentado aqui pela Annelise, e a gente está, as instituições financeiras, várias instituições financeiras já adotam o TCFD. O que o Banco Central decidiu fazer é tornar mandatório o TCFD no âmbito do sistema financeiro, mas um TCFD Plus, no qual a gente incorpora também as questões ambiental e social. Lembrando que o TCFD, que foi coordenado lá pelo Mark Carney no âmbito do Financial Stability Board, ele focava principalmente em climático. Então, o nosso TCFD é um TCFD um pouco mais ampliado. E o terceiro aspecto, que é muito focado na questão do crédito rural, é o Birô Verde, o Birô de Crédito Rural,
E eu acho que os principais objetivos desse Bureau é integrar as bases de dados governamentais e, assim, reduzir a simetria de informações, facilitar o cumprimento das exigências legais e infralegais já em boa. Então, a gente entende que esse Bureau, da forma como a gente está construindo e o que a gente está fazendo, ele vai facilitar em muito a vida das instituições financeiras no cumprimento das suas obrigações já existentes. Ele vai contribuir para a mitigação dos riscos financeiros relacionados também a critérios de sustentabilidade no mundo agro, né, e agregar informações de qualidade referentes às características sustentáveis das operações de crédito rural. E aí tem toda a agenda do Open Finance relacionada a ele, que é um oceano de oportunidade de realização de negócios pelas instituições financeiras. Tá? E aí, já como o Amaury pediu, indo um pouco para minhas considerações finais, acho que uma mensagem principal assim, que é clara é sustentabilidade é uma tendência crescente e, do meu ponto de vista, irreversível. Cada vez mais a gente tem uma maior conscientização da sociedade, o consumidor, em todos os seus aspectos, em todos os seus lugares, está demandando isso, né? E todas as empresas ou estão ou vão ter que se adaptar. E mais, os governos cada vez mais adotam políticas públicas focando nessa agenda. No segmento dos econômicos, de modo geral, todo mundo está avançando. Quem já percebeu isso há algum tempo, que isso é irreversível, já se adaptou, está adotando uma postura proativa e está realizando excelentes negócios. Outros setores um pouco mais resistentes, eles vão talvez penar para se adaptar, mas terão que se adaptar, inclusive para fins de sobrevivência, né? E eu acho que os desafios que a gente tem pela frente é cada vez mais aumentar a conscientização, a educação e a capacitação profissional para essa agenda. A questão da taxonomia que o Carlos mencionou, se não me engano, a Annelise também mencionou, eu acho que há ainda muita coisa para se fazer a nível global, a nível do segmento financeiro e a nível de toda a economia, que é uma padronização, uma clareza quanto aos conceitos. No âmbito do mercado de carbono, a gente identifica que é a necessidade de uma organização melhor do mercado de carbono para ele ser efetivo, para ele ser eficiente e para o mercado financeiro ser um catalisador desse movimento. A questão de identificar bem os riscos financeiros decorrentes da biodiversidade, eu diria que é quase que uma derivada dessa agenda que a gente já vai estar tocando e está muito focado na questão do risco ambiental. É uma coisa nova, mas está muito ligada à questão das mudanças climáticas. E, por fim, um desafio para nós, dentro do sistema financeiro, é adotar metodologias cada vez mais consistentes para avaliar o risco climático. E aí, naturalmente, você cai na demanda dos exercícios de teste de stress e todos os desafios para a gente identificar os riscos físicos e de transição. É isso, eu queria parabenizar desde já a FEBRABAN pela realização desse evento, e principalmente desse painel, e agradecer a participação também da Annelise e do Carlos, e naturalmente de você, Amaury, por essa hora e meia que a gente teve junto aqui. Muito obrigado. Otávio, muito obrigado pela sua participação. Eu já passo para a Annelise. Annelise, esse ano a FEBRABAN incluiu uma categoria ESG na nossa tradicional premiação de economia bancária, para conhecer mais o que está surgindo de pesquisa sobre esse tema e avaliar como podemos incentivar cada vez mais a inovação no setor. Como você avalia a evolução do conhecimento nessa área e o que você vê como tendências na integração da academia com o mercado, né, para os próximos anos? Por favor, Annelise. Eu sei que vocês incluíram essa categoria, a categoria C. Fiquei muito feliz, uma boa notícia, né? Sem dúvida nenhuma, nós temos muitos desafios ainda com relação a essa agenda de risco socioambiental, ESG. Quer dizer, quando a gente desce uns 3, 4 bullets para baixo, né, de como operacionalizar essas estratégias, há ainda muitos desafios. Então, acho que é aí que essa parceria academia, mercado financeiro pode funcionar bem, pode contribuir. Vou dar alguns exemplos de alguns desafios que a gente tem. Bom, em primeiro lugar, quando a gente olha para os aspectos sociais do ESG, né, eu costumo dizer que, historicamente, o S do ESG é aquele primo mais distante, né, aquele que está mais fraquinho ali, ainda é aquele que não foi
privilegiado, mas isso não é por nenhuma razão de má fé, nada nesse sentido, é só porque realmente os temas sociais, eles tendem a ter uma certa subjetividade, eles podem variar muito dependendo do investidor, né, dependendo de quem está avaliando, dependendo do banco, então, não existe uma padronização, né, do que é social. A gente, inclusive, soltou uma pesquisa, um trabalho realizado aí em 2020, se eu não me engano, a gente publicou em outubro de 2020, sobre quais aspectos ESG saíram fortalecidos, digamos assim, durante a pandemia da Covid. Claro, é difícil falar ainda sobre essa pandemia porque ela ainda está em andamento, mas o que o nosso trabalho mostrou é que o S e alguns aspectos do G, né, da governança, mas principalmente o S, saiu muito fortalecido, né, que é uma boa notícia no meio desse mar de más notícias. Mas ainda há muito trabalho a ser feito, né, sobre quais aspectos sociais podem ser privilegiados, podem ser analisados, podem ser incorporados, principalmente durante a análise de crédito, enfim. Então, acho que esse é um tema que certamente as pesquisas podem ajudar. Outro aspecto bastante importante é que a gente sabe que o avanço dessa agenda, né, embora ela tenha avançado muito nos últimos 20 anos, eu costumo dizer assim, quando a gente olha a foto, às vezes a gente fica um pouco angustiado porque sabe que ainda há muitos desafios pela frente que a gente ainda não resolveu, né, grande parte desses desafios socioambientais, mas quando a gente olha o filme, é motivo de contentamento, porque a gente percebe que a gente avançou muito nos últimos 20 anos. Agora, esse avanço, ele vai ser catalisado à medida que essas externalidades, né, ou algumas das principais externalidades entrarem, né, nos preços da economia. Então, quando a gente realmente tiver um processo de internalização desses processos nos preços da economia, muita coisa vai andar rápido, né? O que a gente está observando como tendência no carbono, por exemplo, nos mais de 40 países do mundo que já tem um processo de precificação de carbono. Agora, a internalização dessas externalidades nos preços da economia não é simples, não é trivial. É algo que precisa de muito estudo e muito trabalho, porque há trade-offs. Nada nessa vida existe sem trade-off, né? Então, é aí também que eu acho que a economia pode ajudar bastante, né? A relação aí entre academia e setor financeiro pode ajudar bastante, né? Outro fator que eu considero, inclusive eu tenho visto que a gente tem avançado muito em pesquisa nesse sentido, mas muito ainda é preciso avançar, do ponto de vista, quando a gente olha o mercado bancário, né, o mercado bancário ele é um mercado particular, porque ele tem um risco sistêmico, né? Os bancos, eles lidam com o dinheiro das pessoas, né? Então, é diferente de um setor industrial comum que está ali lidando com o dinheiro dos seus stakeholders ou dos seus acionistas, né? No caso dos bancos, eles estão lidando com o dinheiro da sociedade. Então, obviamente, a análise de risco no mercado bancário ela é diferente, ela é mais complexa, ela requer muito mais cuidado e os trade-offs precisam ser avaliados com muita cautela. Vários dos temas socioambientais que a gente trata, em particular as novas tecnologias para a agenda ambiental, elas são muito promissoras, elas são muito interessantes e têm um potencial de nos ajudar realmente a avançar com a agenda ambiental. Porém, várias delas são arriscadas por serem novas. Elas ainda estão em fase aí de experimentação e tal. A análise de risco-retorno nesses casos precisa ser feita de maneira cuidadosa. E é aí que eu acho também que a relação academia-mercado pode contribuir. Isso são alguns exemplos. E, por fim, eu gostaria de dizer que assim, o meu trabalho com bancos, com investidores, nos últimos anos, tem mostrado que um grande desafio é acesso a dados, né? Enfim, não que os dados não existam, mas como você usa essas informações para que elas possam orientar a tomada de decisão. E aí reside, inclusive, recentemente, eu participo de um conselho de uma organização internacional, a gente estava discutindo exatamente isso, porque era uma percepção dos bancos participantes, inclusive, a dificuldade de acesso a dados e de transformar esses dados em informações úteis para a tomada de decisão. Então, aí, de novo, eu acho que é onde a academia e pesquisas conjuntas podem contribuir. Por fim, eu gostaria de dizer que foi um prazer conversar com vocês. Eu estou muito otimista, apesar de tudo. Eu acho que nós estamos olhando para uma próxima década, aí, talvez próximas décadas, em que essa agenda vai ser muito catalisada, vai avançar bastante. E isso, para o Brasil, é uma boa notícia, né? Porque a gente está sentado aqui numa grande biodiversidade, a gente tem um potencial enorme, a gente estava falando do agro, né? O agro brasileiro, se a gente olha o programa ABC, o plano ABC, que é agricultura de baixo carbono, já tem 10 anos aí de experimentação, né, de técnicas que aumentam produtividade e, ao mesmo tempo, reduzem carbono,
tem muitos desafios, ninguém está dizendo que está tudo resolvido, mas o que eu quero dizer é que a gente tem um aprendizado aí que já vem acontecendo, e eu acho que a gente tem como nação, né, um potencial, se fizer a sua lição de casa, se ajustar aí os parafusos, eu acho que a gente tem um potencial muito grande de entregar produtos e serviços que o mundo quer e vai querer cada vez mais, que são esses, né, alinhados à sustentabilidade. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Obrigado, Annelise, Otávio, Carlos, é sempre um privilégio ouvir vocês. Mais uma vez, em nome da Febraban, agradeço a atenção e a participação de todos, trazer para o SEAB Febraban 2021 essa conversa direta com todo o público que sempre nos acompanha. Quero convidar vocês para visitar a exposição virtual e conhecer nossos patrocinadores que trouxeram também muito conteúdo para esse evento. Aproveite para participar do concurso e concorra a um smartphone última geração. Basta clicar em cada estande que você visitou e depois responder a uma pergunta. Muito obrigado, até a próxima. Boa tarde para todos. Até lá. Obrigado.